Olá, minhas estrelinhas, eu sou Esther Souza, bem-vindas à minha constelação, estrelinhas. No vídeo de hoje, é mais um vídeo mostrando as minhas atividades, gente, do primeiro período da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Sim, estrelinhas, pra quem não sabe, eu estou fazendo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu já comecei o segundo período e eu estou mostrando a vocês as atividades que eu fiz no primeiro período, para aquelas pessoas que querem fazer Faculdade de Arquitetura terem um pouquinho uma base. É claro que todas as faculdades vão ser diferentes, podem não ter algo totalmente igual, mas vai ter alguma coisa parecida com o que eu estou mostrando a vocês. Então eu já trouxe para vocês nas atividades da cadeira de desenho técnico e digital, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição para quem não assistiu. Eu fiz parte 1 e parte 2 para não ficar muito longo, então você pode assistir 2 vezes. Agora eu trouxe, gente, as atividades da cadeira de expressão volumétrica e espacial. Você já sabe que a gente fez uma maquete, inclusive vou deixar o link também aqui na descrição e nos cards da maquete que a gente fez. Fiz também um vídeo mostrando a maquete dos outros alunos. Quem não assistiu pode ir lá assistir. Vai logo maratonando minha constelação, vai logo maratonando aí, porque tem vídeo que eu sei que você não assistiu. E hoje eu trouxe as demais atividades da cadeira de expressão volumétrica e espacial, porque o nosso fechamento da cadeira foi a maquete, mas ao longo da unidade nós fomos fazendo vários desenhos. Ela passava o assunto, né, explicava todo o assunto pra gente, e no final da aula ela passava um exercício pra gente fazer de acordo com aquele assunto que ela tinha passado. Inclusive eu acho que tem vídeo falando sobre isso aqui no canal. Mas aí ela sempre passava uma listinha de coisas e a gente tinha que modelar na massinha de acordo com aquilo que ela tinha pedido. Um exemplo, ela pedia um prédio com vazadura. A gente tinha que fazer na massinha um prédio com vazadura. E depois que a gente fizesse na massinha, a gente tinha que desenhar aquilo que a gente fez. A gente podia desenhar na hora ou a gente podia tirar foto e desenhar em casa. Mas a gente tinha que mostrar ela pra ver se estava certo ou errado. E ela sempre, gente, dava um visto. Aqui, ó. Ela sempre dava um visto no desenho da gente. Porque no final da unidade, né? No final do período, a gente teria que juntar todas as atividades que a gente fez. Todas essas folhas aqui são atividades. A gente teria que juntar todas as atividades que a gente fez e entregar ela dentro de uma pastinha com o nosso nome. Porque ela iria ver os desenhos que a gente fez, né? Iria ver o visto dela, que ela já teria corrigido. Ou seja, ela não teria mais com que se preocupar de corrigir tudo de novo. Ela já estaria corrigindo. Ela só iria ver o visto dela e iria colocar a nossa nota lá. Então, chega de delongas, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu falei pra vocês, ela colocava uma listinha, né, no quadro de tudo que ela queria. Algumas listinhas eu tirei foto, então eu vou colocar aqui pra vocês verem, né, ao longo do vídeo aí. Mas algumas eu não tirei foto, então vocês vão ficar somente com a minha escultura em massinha e o meu desenho, ok? E o primeiro exercício, estrelinhas, que ela passou, ela pediu esses tópicos daqui, que eu vou ler pra vocês. Eixo, simetria, ritmo, translação, por tangenciamento e contraste. Ela pediu 5 coisas. Aí eu fiz essa escultura aqui na massinha, que eu tirei foto de vários ângulos, vejam aí. E vamos analisar se tem o que ela pediu. O primeiro que ela pediu foi eixo. E nós temos um eixo central, né? Aí a segunda coisa que ela pediu, simetria. Simetria é tipo, a gente vai pegar o objeto, vai dividir ele no meio. Se a gente ficar com uma parte do lado de cá e uma parte do lado de cá, e as duas partes forem iguais, quer dizer que elas são simétricas. Então a gente teria que fazer uma escultura na massinha que os dois lados fossem iguais se a gente fosse dividir eles no meio. Mas poderia ser igual tanto partindo ele assim, quanto partindo ele assim. E eu decidi fazer partindo assim. Aí a próxima coisa que ela pediu foi ritmo. Ritmo é quando algo se repete muito. Por exemplo, aqui na minha roupa tem várias listras. Então a minha roupa tem um ritmo, que são as listras. Tá vendo que as listras sempre se repetem e vão se repetindo? Isso se chama ritmo. Aí a quarta coisa que ela pediu foi translação por tangenciamento. Essa parte eu não tinha entendido. Eu fiz a escultura de massinha e depois eu fui perguntar a ela o que era exatamente que era translação por tangenciamento, porque eu não tinha entendido. Aí ela pegou e me explicou. Porque, tipo, eu fiz na massinha, vocês podem ver que eu fiz os prédios todos juntos. Ela explicou que essa translação por tangenciamento a gente teria que afastar um pouco, sabe? Os prédios não estariam todos juntos,
eles estariam um pouco afastados um do outro, assim. E o quinto elemento que ela pediu foi contraste. E como a gente pode ver também aqui na massinha, tem contraste, né? Que eu fiz um triângulo e fiz um quadrado. São dois símbolos, né? Totalmente diferentes. Duas figuras totalmente diferentes. Então, com esse triângulo e com esse quadrado, eu pude trazer o contraste. A única coisa que eu errei na massinha, gente, foi a translação por tangenciamento, porque eu não tinha entendido exatamente o que é. Mas aí depois que ela me explicou, eu corrigi no desenho, porque a gente tinha a opção de refazer a massinha, né? Ou então corrigir somente no desenho. Eu corrigi somente no desenho. E tá aqui o meu desenho, eu vou mostrar pra vocês. Ficou assim, ó. Aqui o visto da professora, a data que a gente entregou e meu nome. Aí ficou assim, tá vendo? Pra vocês verem. Ficou assim. Aí como vocês podem ver aqui a parte do triângulo. Aí aqui a parte do quadrado, retângulo, né? Aqui os outros prédios que estavam do lado. Aqui o ritmo nas janelas. Aqui o eixo, né, central, que não está pendendo nem para um lado nem para o outro. Aqui, ó, a translação por tangenciamento, que é esse prédio afastado. E se a gente cortar ele no meio, a gente vai ter dois lados iguais. Então ele está simétrico. Ó, o segundo exercício, gente, que ela pediu textura, rotação, vazadura, saliência e centro de interesse. Ela também pediu 5 coisas. E eu fiz essa escultura daqui na massinha, também tirei foto de mais de um ângulo, vejam aí. Vamos corrigir então, se tem tudo que ela pediu. Ela pediu textura, e eu coloquei textura aí nessas vigas. Aí ela pediu rotação. Eu pensava que rotação, gente, era pegar um objeto e colocar várias coisas assim em volta. Aí por isso que eu coloquei várias colunas assim rotacionando, que não é isso. Rotação é quando a gente pega algo e gira. Isso é rotação. E vazadura. Ela pediu vazadura também e no meu tem vazadura. Porque a gente tem as vigas e entre uma viga e outra tem um espaço. Esse espaço se chama vazadura. Aí ela pediu também saliência. Saliência é quando tem algo saindo para fora do prédio. Foi justamente a esfera que tem em cima dessa escultura. A última coisa que ela pediu foi centro de interesse. Centro de interesse é algo que tem num prédio, que tem em algum lugar que chama mais atenção. Quando você olha, você vê primeiro aquela coisa e depois vê as outras coisas que tem ali. Então isso se chama centro de interesse. O centro de interesse do meu é justamente a esfera, porque ela está gigante ali. Para vocês verem direitinho. Aqui a gente tem os dois quadrados, dois retângulos, né? Igual na escultura. Aqui essas partes são as pilastras. Com a textura, eu queria fazer uma textura de viga de pilastra, mas eu não consegui. E aqui no meio são as vazaduras. E aqui seria a esfera, mas como ela falou que a gente teria que girar algo, rotacionar algo, né? Então eu corrigi aqui no desenho e a esfera ficou rotacionada. Na aula, gente, ela explicou sobre prédios, edifícios, né? Que são pesados e que são leves. E aí ela pediu pra gente fazer duas esculturas em massinha, uma pesada e uma leve. E a pesada que eu fiz foi essa daí, gente. E a leve que eu fiz foi essa daqui, gente. E daí eu vou mostrar agora pra vocês. Essa daqui foi a leve que eu fiz. O que seria leve? Leve seria algo que não encosta muito no chão. Já viu aqueles prédios que não tem muita base no chão, que ele é mais fluido, assim, mais solto? Esses prédios são prédios leves. Por exemplo, de prédio leve são aqueles prédios muito altos. Então, apesar de talvez alguns serem largos, mas eles são tão altos que eles se tornam leves. Aqui no chão eu tinha feito uma base, só que aí ela disse que com a base estava muito preso ao chão, muito fixo ao chão, e isso estava deixando o prédio muito pesado. Então eu fiz só essas duas pequenas bases no chão para ficar algo mais leve. E a escultura pesada, gente, eu fiz esse desenho daqui. Tá parecendo que tá com cara de mal, né? Mas enfim. Aí tá vendo que tá bem pesado, bem fixo no chão. E também o formato dele muito quadradinho, muito geométrico, torna ele também mais pesado. Então depois que ela passou esse exercício de leve e pesado, ela passou pra gente fazer uma composição com um desses dois elementos. Ela pediu uma composição que fosse dinâmica,
pesada, que tivesse ritmo, tivesse vazadura, tivesse rotação e tivesse textura. Ou seja, nessa composição ela pediu 6 coisas. Eu fiz primeiro esse daqui, gente, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Só que aí a professora não gostou muito. Tava dinâmica, como vocês podem ver, são vários corações. São vários corações, ficou dinâmico, mas não ficou pesado, porque tem várias vazaduras. E aí acabou que não ficou pesado. Mas aí ficou assim o desenho. Ficou bonitinho, não ficou nem um pouquinho parecido com a escultura, mas ficou bonitinho, gostei. Depois eu fiz, gente, essa outra daqui, como vocês podem ver. Eu tentei fazer algo assim, tipo um polvo, sabe? Porque aí ficaria dinâmico, um prédio parecendo um polvo, que não é nada normal. E em cima eu coloquei uma esfera só pra dar um diferencial. E como ela tá bem fixa no chão, ela é pesada. Aí a professora disse que aí já estava um pouco mais certa. Só que aí ela deu a ideia de eu corrigir, né? De eu abrir mais essas pétalas, como se fala? Esses tentáculos do polvo. Aí ficou assim, primeiramente, a minha ideia no desenho, né? As várias partes e a esfera em cima. E ficou assim a ideia da professora, que ela deu a ideia de eu abrir mais esses tentáculos. Aí ficou assim, gente. Tá vendo? E ela deu a ideia também de tirar essa esfera de cima. Então vamos corrigir pra ver se tem tudo que ela pediu. Dinâmica, com certeza, dinâmica não é nada comum. Você vê uma escultura dessa, uma obra dessa no meio da rua. Não é um prédio comum. Aí, pesada, sim, é pesada porque está 100% no chão. Não é nem um pouco alta, ela é baixinha. Aí, ritmo. A gente tem ritmo porque esses tentáculos se repetem. Vazadura. Aí, no caso aqui no meio, tem essa parte escura que seria a vazadura, porque seria um buraco que vai de um lado para o outro. Aí, rotação. Rotação, como eu já falei pra vocês, a gente teria que pegar um objeto e girar. Aí a esfera que estava aqui em cima, a esfera antes estava aqui em cima, né? A gente pegou a esfera, no caso eu peguei a esfera, coloquei aqui embaixo e rotacionei ela. Por isso que ela está assim. Parece que ela está cortada, né? Aqui, cortei aqui e coloquei de lado. E a última coisa que ela pediu foi a textura. Como a gente pode ver aqui, como era parecendo algo como um polvo, ventosas nos tentáculos do polvo. E ficou assim a textura. E esse daqui de cima, gente, foi outra ideia de pesado que eu tinha feito. São 2 torres com uma saliência. Aí foi assim que ficou na massinha e foi assim que ficou no desenho. E aí nesse mesmo dia ela passou também outra atividade, só que essa atividade foi tipo em dupla. Não, foi em dupla. Literalmente foi em dupla. A gente já tinha feito, né, as esculturas tanto pesadas quanto leves. E aí ela pediu pra gente juntar, pegar uma pessoa, né, e juntar as esculturas das 2 pessoas pra formar uma escultura nova. Só que aí eu não tenho a foto, gente, porque aí eu desenhei lá na hora, não tirei foto. E ficou assim a nossa escultura. Tá vendo? Ficou bem esquisita. Aqui um prédio com uma vazadura. Aí aqui tem outro prédio quadrado com textura, né? Aqui tem uma saliência. Aqui tem a rotação. Tá vendo que tá cortado aqui e girado? Pronto, aí ficou assim, gente. Não é pra ter muito sentido mesmo, só é pra ter os elementos que ela pediu, porque isso só foi um exercício pra gente poder entender exatamente o que eram todos os conceitos que ela estava passando. Tem, gente, um seminário pra gente fazer sobre praças e parques. Eu também fiz um vídeo sobre o seminário, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards. Ela passou as atividades, gente, só que essa não tem uma listinha, né, do que ela pediu. Provavelmente porque eu fiz lá na hora e acabei não tirando foto. Porque eu tirava mais foto porque se eu precisasse fazer em casa. Aí ela pediu pra gente fazer outra, né? Eu me lembro que tinha que ser algo misto. Aí eu fiz essa daqui, essa esculturazinha, que parece mais um castelinho. Eu achei super fofinha, gente. E tinha que ser algo místico, só que a professora falou que não estava místico. Aí eu peguei, tentei modificar, tentei fazer como se fosse uma flor com um castelo dentro.
E saindo do castelo, eu queria fazer uma ponte que levasse para fora da flor. E na ponta da ponte teria outra flor. E essa outra flor seria outro estabelecimento, né? Outro prédio, por assim dizer. E assim ficou o desenho, gente. Tá vendo? E eu não coloquei castelo nem nada, porque eu acho que a professora não gostou muito do castelo que eu coloquei. Não estava muito místico. Aí eu acabei fazendo só a flor. A flor em si já era a construção. Aqui seria como se fosse um caminho que leva até lá em cima na construção. Aqui é uma parte de piso, né? Aqui é a porta e essas partezinhas são várias janelas. Aí quando a gente entra aqui na porta, lá dentro da flor tem vários cômodos. E aqui descendo seria uma escada, uma rampa, algo do tipo, que leva até aqui, esse outro lugar, que é uma flor menor. Tá vendo? Algo assim meio místico, meio misterioso, meio ponto de fada. Esse outro exercício que ela passou foi outra composição. E os conceitos são místico, dinâmico, pesado, ritmo, vazadura e rotação. Que foi, gente, essa composição aqui que eu coloquei pra vocês verem. A professora gostou bastante, gente. Sim, realmente, esse daí ela gostou bastante da minha composição na massinha. Só que aí, quando eu passei pro desenho, ela não gostou muito. Porque ela disse que eu fiz melhor na massinha do que no desenho. Porque desenho é prática, né, gente? Quanto mais a gente desenha, mais a gente aprende, mais a gente consegue desenhar melhor. E o meu desenho não ficou muito bom. Também não ficou horrível, né? Não ficou a pior coisa do mundo. Mas ela disse que ficou melhor na massinha do que no desenho. Então vocês já viram aí na massinha. Eu vou mostrar agora o desenho pra vocês. E a gente teve que fazer de dois ângulos. A gente teve que fazer de frente e de costas. Mas tá aqui na mesma folha. Essa daqui é a parte de trás. Tá vendo que só aparece um bloquinho. E aqui é a parte da frente, que aparecem vários bloquinhos. Como também eu deixei pra vocês a parte da frente e a parte de trás. Então vamos corrigir pra ver se tem tudo que ela pediu. Ela pediu algo místico. E realmente está místico. Graças a Deus. A segunda coisa que ela pediu foi dinâmica. E realmente está dinâmica, não está nada estática. Porque essas pedras mesmo parece que vão cair a qualquer momento. Isso daqui mesmo parece que está se mexendo, está fazendo assim, pulando. Pesado. Tá pesado porque ela está no chão. Essa partezinha aqui está fora do chão, mas como é uma parte muito pequena, ela é insignificante, tá? Se fosse algo muito grande, aí sim teria significância para se tornar algo leve. Mas como é algo muito pequeno, não tem significância. Então se torna algo pesado, tá vendo? Tá baixinho, tá perto do chão, tá fixo no chão. Tem vazadura, gente, tem vazadura. E tem rotação, gente, que a gente já aprendeu que é rotação, já está fixo na nossa cabeça que é rotação. A gente fez rotação de novo. A gente pegou um elemento, pegou um objeto, rotacionou ele e colocou aqui. Tá vendo só? Tá vendo só? O último desenho, gente, a gente estava aprendendo sobre abrigo, então a gente teria que fazer um abrigo. Deu vários exemplos do que seria um abrigo. Não precisaria ser um prédio nem nada do tipo, mas teria que ser um abrigo. Um abrigo é algo que dá proteção, algo que lhe dá cobertura. Então, gente, essa daí foi a massinha que eu fiz do abrigo. Minha professora disse que estava correto. E na hora que eu fui desenhar, como você já sabe, como a professora também falou, que sempre fica melhor na massinha, ficou assim meu desenho, gente. Ficou assim o meu abrigo, mas dá pra entender, né, que aqui essas partes que estão escuras são as partes de dentro que não batem tanta luz, e essas partes de fora são as partes de fora, como eu já falei, né, estão mais claras porque estão recebendo a luz solar. A parte de fora e a parte de dentro. E vocês estão vendo que tem várias vazaduras, mas não era obrigatório ser totalmente fechado, só tinha que ter algo que abrigasse. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E com Deus, beijos e até o próximo vídeo.